Bom dia, graça e paz, amados do Senhor, irmãos, amigos, todos aqueles a quem essa palavra alcançar. Nesse domingo, um domingo abençoado, um dia que o Senhor nos fez para exaltarmos e glorificarmos o seu nome. Nós queremos nessa manhã trazer uma breve reflexão sobre a palavra de Deus. Deixar com os irmãos o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 20, alguns versículos, e nós meditaremos nessa palavra que está registrada na Bíblia, na palavra do Senhor, sobre a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou ali para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé diante da congregação e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Senhor Deus e Pai que está nos céus, louvado seja o teu nome, Deus, pelo dia que o Senhor nos dá, Senhor. Mais um dia que o Senhor nos deu. Que possamos nos alegrar, nos regozijar nele, Senhor. E continuar, Senhor, firmes, Senhor, na tua presença, Senhor. Mesmo diante, Senhor, de todas as lutas, de todas as adversidades, ó Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, refletir um pouco, Senhor, sobre esta palavra e trazer, Senhor, para os nossos dias, ó Pai, quando nós estamos vivendo dias, Senhor, que nos trazem muitas vezes tanto medo, Senhor. Assim como o rei Josafá teve medo, Senhor, teve temor, Senhor. Nós também temos, Senhor, nesses dias diante, Senhor, da guerra que enfrentamos, que não é a guerra humana, mas é a guerra da enfermidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, se conosco nessa manhã, Senhor, nesse dia, Senhor, e por todos os dias, Senhor, que nós estivermos, Senhor, aqui, Senhor, nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, a gente vê aqui na palavra de Deus que o rei Josafá reinava e ele estava vivendo dias de guerra, porque os reinos, eles se viviam em guerras, conquistando terras, né, porque tinham os inimigos, né, do povo. E ele recebeu, no momento em que eles estavam preparados, né, para uma batalha, recebeu uma notícia dizendo que vinha sobre eles uma grande multidão, né, e era tão numerosa que não se podia ver, contar. Isso querendo dizer que o exército de Josafá era menor que todo aquele exército que vinha contra eles, né? E
Josafá, então, diz no versículo 3 que Josafá teve medo. Ele teve medo, sim. Mas logo a seguida fala, ele se pôs a buscar ao Senhor. E a primeira atitude que ele teve aqui foi apregoar um jejum em toda a cidade, em todo Judá, todo o reino. E aí ele reuniu o povo, né? Eles se congregaram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades, veio gente de toda parte para se juntar ao exército de Josafá e praticar, fazer esse jejum que tinha sido colocado pelo rei Josafá. Josafá sabia que sozinho ele não ganharia essa guerra, mas ele sabia que ele tinha um Deus que guerreava por ele, com ele, né? Assim como nós hoje, nós sabemos que estamos vivendo dias muito difíceis e que nós sozinhos não temos capacidade para vencer essa luta, essa guerra. Mas o Senhor, que está conosco, Ele guerreia as nossas guerras, amém? E é nessa confiança que nós nos mantemos firmes, porque nós sabemos que o Senhor, Ele está conosco e nós não podemos deixar que o medo venha nos abalar, que o medo venha nos paralisar. Nós precisamos ter atitudes, né? Atitudes que nos levem a superar todo esse medo, toda essa aflição, essa angústia que tem passado diante de nós nos últimos meses, anos, né? Mais de um ano que nós estamos vivendo essa pandemia, né? E nós temos vivido muitas aflições, muitas perdas, né? Mas nós não podemos deixar que isso nos paralise. Nós precisamos continuar buscando ao Senhor, continuar clamando ao Senhor para que Ele venha sobre nós, né? E nós precisamos também ter uma segunda atitude, que é de pedir, clamar ao Senhor pedindo perdão pelos nossos pecados, pelo pecado dos nossos pais, pelo pecado da humanidade. A humanidade tem se corrompido, tem pecado, tem falado contra as leis do Senhor, tem tentado ofuscar aquilo que a palavra de Deus diz, né? Todos os ensinamentos que nós temos recebido, que nós temos diante de nós na palavra, o mundo tenta tirar isso, tenta distorcer a palavra de Deus. E nós precisamos, como servos do Senhor, nos posicionar, assim como Josafá, diante de um exército muito numeroso. Ele se posicionou para buscar o Senhor. Ele teve medo, sim, mas ele não foi paralisado pelo medo, ele não recuou, ele não chamou o exército dele e disse, vamos bater em retirada, porque nós não vamos conseguir lutar contra esse exército. Não, ele foi direto àquele que cuida de nós, aquele que guerreia as nossas guerras. Ele foi direto a Deus e ele clamou ao Senhor, e o Senhor o atendeu. No verso 12, ele fala ainda na sua oração, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, contra o exército que vinha sobre o povo, né, sobre o exército de Josafá, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, contudo, todavia, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá clama e Josafá diz para o Senhor, Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. Ele está dizendo, nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que o Senhor guerreia as nossas guerras e nós estamos entregando tudo nas tuas mãos para recebermos de ti a vitória, porque nós sabemos que o Senhor vai nos dar a vitória no tempo certo.
né? Ele congregou, continuando o texto, nós não temos tempo para meditarmos em todo o texto, mas eu gostaria de deixar com cada um, né, que ouvir essa palavra, leiam o texto de 2 Crônicas 20, né, todo o capítulo, né, até o verso 30, pelo menos, né, onde narra toda essa trajetória dessa guerra que foi travada e que o exército de Josafá foi vitorioso, porque o Senhor estava com ele. Deus falou para Josafá, né? Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, isso está no verso 15 do capítulo 20, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E ele continua dando uma estratégia, né? No versículo 16, ele vai falando, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição. Vejam bem, irmãos, Deus está falando a Josafá e está dando a estratégia para que Josafá vença a guerra. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. E você pode estar pensando assim, se você não conhece toda a história, você pode estar ouvindo isso e dizendo assim, como assim? Um exército vai contra o outro, vai ficar parado? Como é que é isso? Vai ser derrotado, claro, não tem a menor chance, né? Um exército numeroso contra um exército menor, e o menor vai ficar parado diante, né, diante da luta que vem sobre eles, né? E Deus fala, não temais nem vos assusteis, saí-lhes ao encontro porque o Senhor é convosco. O Senhor ia à frente da batalha com Josafá. Então Josafá, no verso 18, se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e adoraram. E aí vem todo o restante da história, né? Foram posicionados os levitas e louvaram ao Senhor, né? Em voz alta. Cedo se levantaram, saíram de encontro ali aonde Deus já havia mandado que eles fossem, né? O deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, Josafá, diante do posicionamento, diante daquilo que Deus tinha colocado para ele dá uma orientação ao povo e diz, vocês têm que crer, porque se ali, no meio daquele povo, tivesse um povo, alguém no grupo que não acreditasse que isso ia ser uma estratégia, de repente alguém ali no meio do exército ou mesmo no meio do povo dizendo, esse cara tá maluco, né? Como é que a gente vai contra esse exército todo? Como é que nós vamos ficar parados? Não, tinham todos que estar no mesmo pensamento, no mesmo propósito, e o rei Josafá coloca isso para eles. Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando nós cremos, irmãos, no Senhor, diante de qualquer luta, diante de qualquer adversidade que venha sobre a vida da gente, o Senhor, Ele luta as nossas guerras e Ele nos dá a vitória. Nós precisamos ter essa certeza que Deus, Ele sempre está conosco, mesmo no momento mais difícil da nossa vida, quando nós achamos que tudo está perdido, quando nós achamos que nós não temos mais o que pedir, como clamar ao Senhor diante da luta que estamos passando.
Deus, ele está ali o tempo todo presente, né? Conosco, ó Pai, nos tirando da luta, nos tirando da adversidade. Que essa palavra, irmãos, nessa manhã, ela renda frutos, né? Para a nossa vida espiritual, para nós estarmos sempre firmes na rocha que é o Senhor Jesus, e acreditando sempre que mesmo que diante de tudo que nós estamos passando, Deus está conosco, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa sozinhos diante da guerra, diante das lutas do nosso dia a dia, diante das enfermidades, diante, Senhor, das crises financeiras, diante de tantas coisas que nós estamos vivendo. Deus está conosco. Fiquem firmes, permaneçam, crede em Deus e Ele nos dará o livramento. Amém? Que nós estejamos firmes sempre na presença do Senhor, que nós jamais deixemos de crer que o Senhor, Ele é poderoso para nos livrar de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra e eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada lar, Senhor, nesta manhã, neste dia, ó Pai, cada pessoa que ouvir, Senhor, essa palavra, Senhor, o Senhor possa estar tomando nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, tirando todo medo, toda dúvida, Senhor, toda ansiedade, Senhor, toda síndrome, meu Pai, que está atingindo, Senhor, as pessoas de um modo geral, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, Deus, com cada um, Senhor, visita nessa manhã, fica conosco, dá-nos um dia abençoado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.